Talvez você ache que está apenas ficando mais velho, que seu corpo está mudando, que a energia já não é mais a mesma, que a vida te deixou mais cansado e tudo bem. Mas e se eu te dissesse que parte do que você chama de envelhecer não tem nada a ver com o tempo? E se eu te dissesse que existem hábitos simples, repetitivos, silenciosos, que estão te fazendo parecer muito mais velho do que você é? E pior, estão afastando as pessoas que você ama sem que você perceba? Essa é uma daquelas verdades que ninguém gosta de encarar, mas que precisa ser dita com carinho. Tem gente que não envelhece no corpo, envelhece na presença, na forma de falar, no olhar que perdeu brilho, no gesto que ficou duro, no tom de voz que se tornou pesado, na falta de interesse que se veste de cansaço, mas que na verdade é abandono de si mesmo. E isso não tem nada a ver com rugas ou cabelos brancos, tem a ver com energia social, com aquilo que você transmite quando entra em um ambiente, com o que as pessoas sentem quando estão perto de você, ou quando começam a se afastar devagarinho, sem explicação. É claro que o tempo passa. É natural perder um pouco da agilidade, da disposição, mas o que não é natural, o que machuca e isola, é se tornar alguém que transmite peso, desânimo e fechamento constante. Muitas vezes, a solidão não vem da idade. Ela vem da forma como a idade está sendo vivida, e isso pode ser mudado. Por isso, hoje, eu quero te convidar a refletir comigo sobre comportamentos que silenciosamente envelhecem a nossa imagem e enfraquecem nossos laços. Porque você merece ser lembrado com carinho, com presença viva, com alegria, e não com aquela frase que dói. Fulano está tão apagado ultimamente. A verdade é que a gente pode parecer mais velho não por causa da idade, mas por causa de hábitos que envelhecem o jeito de viver. E o pior, alguns desses hábitos também afastam as pessoas. Elas se sentem sugadas, entristecidas, pressionadas, mesmo que você não diga uma palavra. Às vezes, não é o que você faz, é o que você deixou de ser. Mas calma, esse vídeo não é sobre culpa, é sobre consciência, sobre redescobrir a beleza de estar vivo, sobre se reconectar com o que te faz brilhar, conversar, sorrir, escutar. Hoje eu vou te mostrar 6 hábitos que te envelhecem por fora e por dentro. E o melhor, vou te mostrar como mudar isso com atitudes pequenas e acessíveis, que trazem de volta a vitalidade que você achava que já tinha perdido. Você vai perceber que não precisa de maquiagem, nem de cirurgia, nem de fingir juventude. Só precisa voltar a cuidar da forma como você se coloca no mundo, porque parecer mais novo não é sobre aparência, é sobre presença. Então fica comigo até o final. Esse vídeo pode ser o início da sua reconexão com o espelho e com as pessoas que ainda querem te ver brilhar, mas precisam que você reapareça. Vamos começar com um dos hábitos mais perigosos e ao mesmo tempo mais comuns: reclamar o tempo todo. Sim, eu sei que às vezes a vida parece te dar muitos motivos para isso. O corpo dói. O preço das coisas subiu. O tempo passou rápido demais. As pessoas não ligam mais como antes. Mas o que talvez você ainda não tenha percebido é o efeito colateral dessa reclamação constante. Ela rouba o brilho da sua presença. Quando alguém só fala do que está ruim, da dor, da falta, do passado que não volta mais, isso cria uma nuvem ao redor. E por mais que essa pessoa esteja certa no que diz, as pessoas ao redor começam a se afastar. Não por maldade, mas porque a reclamação crônica transmite peso, envelhece o olhar, torna a presença cansativa. É como se aos poucos você fosse se tornando alguém que só fala sobre o que está quebrado e nunca mais sobre o que ainda pulsa. E isso afeta tudo: as conversas, os encontros, os laços. A sua companhia deixa de ser esperada e passa a ser evitada, mesmo pelas pessoas que te amam. Pessoas que reclamam demais envelhecem emocionalmente.
Porque a reclamação não regenera nada, ela apenas reforça o desgaste. Ela cria rugas na alma, e o mundo percebe, não nos detalhes do rosto, mas no peso do silêncio que fica depois que você fala. E o mais triste é que muitas vezes essa postura não vem por mal. Ela vem da dor real, do cansaço legítimo, da sensação de que nada melhora. Mas mesmo quando a dor é real, existe um caminho que fortalece e um que apenas envelhece. E é nesse ponto que entra algo que poucos percebem. Quando você sente que está perdendo o ânimo, que seu corpo está mais lento, que as dores estão mais presentes, que sua mente está mais esquecida ou irritada, talvez não seja só uma questão emocional. Talvez o seu corpo esteja tentando te mostrar que precisa de suporte por dentro. É por isso que tantos especialistas têm recomendado o Nervocure para pessoas acima dos 60 anos que relatam fadiga constante, formigamentos, desânimo, perda de brilho ou dores persistentes que afetam até o jeito de se relacionar. Ele combina nutrientes como ômega 3, magnésio, vitaminas do complexo B e coenzima Q10, que ajudam a restaurar o sistema nervoso, a energia corporal e até a clareza mental. Ou seja, ele atua de dentro para fora, restaurando algo que a reclamação não consegue curar, a força silenciosa que te devolve vitalidade e leveza. Se você sente que está apagando aos poucos, que tudo anda pesado, que está difícil manter o humor e o convívio, talvez o seu corpo esteja pedindo ajuda de forma mais profunda. No final do vídeo, eu explico melhor como o Nervocure pode ser um reforço natural nesse processo de renovação. Mas agora, vamos voltar ao que realmente importa. Reconhecer os hábitos que te envelhecem, por fora e por dentro. Depois da reclamação constante, vem um outro comportamento que pode parecer pequeno, mas afasta as pessoas em silêncio. Ignorar o cuidado pessoal. Não estamos falando de vaidade, estamos falando de respeito, de presença, de alguém que mostra, pelo jeito como se veste, como se penteia, como se cuida, que ainda se importa consigo mesmo. Sabe aquela pessoa que aos poucos vai deixando de pentear o cabelo com cuidado, de trocar a camisa manchada, de escovar os dentes com capricho? Ela pode nem perceber, mas o mundo percebe e começa a tratá-la com o mesmo descuido. O cuidado pessoal é um gesto de dignidade. É como dizer, sem palavras, eu ainda estou aqui, eu ainda me reconheço, eu ainda quero ser visto com respeito. Não se trata de roupas caras ou de parecer jovem. Trata-se de manter acesa a chama da presença viva. Porque quem se abandona envelhece duas vezes, no corpo e no espírito. E essa segunda é a que mais machuca. O terceiro hábito é quase invisível, mas devastador. Falar sempre das mesmas coisas. A pessoa se prende a 3 ou 4 histórias antigas, geralmente associadas a dor, mágoa ou saudade, e repete, como se o tempo tivesse parado. Isso transmite uma sensação de que a vida dela acabou, de que não há nada novo, de que tudo o que poderia ser vivido já foi. E isso assusta. Assusta os filhos, os netos, os amigos, porque ninguém quer ouvir o mesmo lamento toda vez que encontra alguém. Não por falta de paciência, mas porque aquilo envelhece o ambiente. As palavras já não têm frescor, a conversa já não tem ponte. E o mais doloroso, a pessoa não percebe que está criando um ciclo de solidão com a própria voz. Quem só fala do que já foi, deixa de ser presença, vira memória viva. E por mais que seja alguém amado, as pessoas se afastam, tentando inconscientemente proteger a própria energia. O quarto hábito tem o mesmo peso, mas de outro jeito. Perder a curiosidade. Deixar de fazer perguntas. Deixar de aprender. Parar de se interessar pelas coisas novas, pelos assuntos que os outros gostam, pelos detalhes da vida dos filhos, pela música que os netos escutam. Isso transmite uma sensação de descompasso, de alguém que não quer mais acompanhar a vida.
que se fechou em um tempo que não volta mais e se recusa a entrar no presente. E aqui não se trata de ser moderno ou atualizado. Trata-se de se manter vivo por dentro, de querer entender, de querer escutar, de continuar curioso sobre o mundo e sobre as pessoas. Quem perde a curiosidade, perde juventude, porque a juventude não mora no corpo. Ela mora no brilho do olhar que ainda pergunta, no desejo de saber o que vem depois. O quinto hábito é mais comum do que deveria: interromper os outros o tempo todo. Pode parecer pequeno, mas fala muito. É o tipo de atitude que envelhece não pela aparência, mas pelo impacto social. Pessoas que interrompem demais transmitem ansiedade, controle, impaciência. Elas fazem com que o outro se sinta menor, desvalorizado, desinteressante. E aos poucos, essas conversas começam a morrer antes mesmo de nascer, porque ninguém quer falar com alguém que já tem todas as respostas, ou que transforma toda a conversa em um monólogo sobre si mesmo. A escuta é uma das formas mais bonitas de demonstrar vitalidade, porque quem escuta se abre, quem escuta aprende, quem escuta permanece querido. E por fim, o sexto hábito é quase invisível aos olhos, mas muito sentido por quem está por perto: a ausência de gratidão. Pessoas que esquecem de agradecer pelos pequenos gestos, pela companhia, pela comida, pela lembrança, começam a parecer frias, fechadas, distantes. A ausência de gratidão endurece o semblante, envelhece o clima ao redor e cria um campo de gelo onde antes havia calor. Mesmo quando tudo está difícil, a gratidão não precisa desaparecer. Ela pode estar no olhar, no toque, no simples "obrigado por ter vindo, foi bom te ver, fico feliz que tenha lembrado de mim". O que mais afasta as pessoas não é a idade, é a sensação de que você parou de vibrar, de sorrir, de agradecer. É como se a luz tivesse diminuído e ninguém sabe muito bem como ajudar a reacendê-la. Mas hoje, talvez, você tenha percebido onde essa luz começou a apagar. E agora que você viu os hábitos, o próximo passo é entender como reacender. A boa notícia é que nada disso é definitivo. Os hábitos que te envelhecem podem ser substituídos. E mais do que isso, eles podem dar lugar a atitudes que rejuvenescem sua imagem, sua energia e sua conexão com as pessoas. Vamos começar por algo simples. Escolha uma nova frase para abrir os seus dias. Ao invés de acordar e dizer "ai, que dor", "mais um dia" ou "isso aqui não tem mais jeito", experimente algo como "hoje eu quero estar presente. Hoje eu vou perceber o que há de bom". Pode parecer pequeno, mas isso muda o tom com que você fala com o mundo. E quem muda o tom, muda o impacto. Depois, cuide da sua aparência com propósito. Não para agradar os outros, mas para se lembrar de quem você é. Vista-se com dignidade. Escolha roupas que te façam sentir confortável e vivo. Penteie o cabelo com atenção. Passe um perfume suave. Olhe-se no espelho não para criticar, mas para acolher. Quando você se trata com carinho, o mundo percebe e retribui. Outra prática que transforma: resgate o hábito da escuta generosa. Em vez de tentar ter razão o tempo todo, ou de conduzir a conversa para si, experimente perguntar: e como você está de verdade? E o que te deixou feliz essa semana? As pessoas se abrem com quem escuta de verdade, e quem escuta de verdade é sempre querido. Traga movimento para o seu corpo. Você não precisa fazer academia, mas precisa caminhar, esticar os braços, dançar devagar uma música que te emociona. Corpos parados endurecem a expressão. Corpos em movimento carregam presença. E por falar em presença, recoloque gratidão na sua rotina. Gratidão não é só dizer obrigado. É olhar nos olhos, é sorrir quando alguém se aproxima, é valorizar os gestos mais simples, uma ligação, um café, uma lembrança. Pessoas gratas rejuvenescem,
porque elas mantêm o coração aquecido, e coração aquecido brilha no rosto. Outra dica poderosa: alimente sua curiosidade, pergunte, leia, descubra algo novo, peça para alguém te mostrar como usar um aplicativo, assista a um documentário, ouça uma música diferente. O cérebro que aprende é um cérebro jovem. E quem aprende tem sempre assunto, brilho, presença e, por fim, revise suas palavras. Anote por um dia as frases que você mais fala. Depois, olhe para elas com carinho e pergunte: essa frase me aproxima ou me envelhece? Ela acolhe ou afasta? A forma como você fala é a moldura da sua imagem, e você pode escolher uma moldura que valoriza a sua história, e não que envelhece sua presença. A beleza da vida está em que nunca é tarde para recomeçar. Mesmo que você tenha se acostumado com a reclamação, o abandono de si, o cansaço, o silêncio, hoje pode ser o dia em que você decide reacender, não para parecer jovem, mas para parecer vivo. Você chegou até aqui e talvez tenha percebido que não era o tempo que estava te envelhecendo tanto assim. Era o peso dos hábitos, o som das palavras que se repetem, a falta de cuidado com os detalhes que um dia pareciam bobagem, mas que agora você vê que contam histórias. Sim, existem atitudes que nos fazem parecer mais velhos, mas pior do que parecer velho é parecer distante, é parecer apagado, é se tornar aos poucos alguém que o mundo ama, mas não sabe mais como se aproximar. Hoje você conheceu 6 hábitos que silenciosamente roubam seu brilho, sua energia e sua presença. Mas também descobriu que tudo isso pode ser mudado, com consciência, com pequenos gestos, com escolhas novas. Não importa a sua idade. Importa a sua vontade de voltar a ser quem você era antes dos silêncios, antes das dores, antes do desânimo. A vida ainda te chama pelo nome, ainda tem gente que quer te escutar, mas precisa que você reapareça, com um olhar mais leve, com uma palavra mais suave, com a disposição de quem entende que viver é muito mais do que estar presente fisicamente. Viver é se importar, é renovar, é querer ser lembrado com alegria. E por isso, eu te convido a deixar algo simbólico aqui nos comentários. Escreva: eu escolho me renovar. Pode parecer simples, mas é uma forma de selar o que começou aqui hoje, de transformar esse vídeo em ponto de virada, não só de aprendizado, mas de atitude. E se esse conteúdo te ajudou, tocou ou fez sentido, envie para alguém que você ama. Um pai, uma mãe, um tio, uma amiga. Às vezes, quem mais precisa ouvir é quem menos fala sobre isso. Compartilhar esse vídeo pode ser um ato de cuidado. Pode ser a faísca que reacende uma presença que andava apagada. Pode ser a chance de alguém voltar a ser visto com carinho, por dentro e por fora. E se quiser mais vídeos como este, inscreva-se no canal. Aqui a gente fala de longevidade com verdade, de saúde com afeto, de velhice com beleza. Porque envelhecer não é desaparecer, é ter mais história para contar e mais motivos para continuar presente. Nos vemos no próximo vídeo. E até lá. Cuide da sua voz, da sua imagem e da sua presença, porque no fundo não é sobre parecer jovem. É sobre fazer questão de continuar sendo você, com brilho, com alma, com vida,